Bom dia, pessoal. Eu sei que de repente não vai ter ninguém chegando aí porque eu não marquei nada, a página é nova, a gente tá começando. Então eu tô aqui pra desejar pra vocês muito boas-vindas. E eu não vou fazer uma coisa assim ainda, todos os dias, tal hora, porque eu ainda não estou preparada para isso. Mas eu vou procurar ter algo mais constante para trazer para vocês todas as reflexões que eu tenho tido com os ensinamentos de um curso em milagres. Como tem aqui na bio, né? Na verdade, eu tô ensinando para aprender. Eu não sou nenhuma iluminada ainda, mas a minha busca é por isso, é pela paz na mente, para que, independente do que parece que está acontecendo ao mundo à minha volta, eu seja feliz, tá? Oi, tudo bom? Bom dia! Tô aqui dando boas-vindas. Eu sei que a página é nova, então de repente a gente não vai ter muitas pessoas aqui ao vivo, vão assistir depois no que ficar gravado. Mas eu quero dar boas-vindas então e dizer a vocês que tudo que a gente for falar aqui nessa página vai ser baseado nos estudos de um curso em milagres, tá? E na verdade esse estudo ele é totalmente baseado na ideia de unicidade do ser, que é que todos nós somos um único ser. E a gente está sonhando com a fragmentação, estamos sonhando que somos vários seres, né? E vários universos, mas na verdade a gente é um só ser que em algum momento se fragmentou. Isso é um estudo que a gente vai se aprofundar cada vez mais. Na verdade, a gente sonhou que se fragmentou, né? A gente está vivendo um grande sonho aqui, que parece ser muito real, que parece ser muito verdade. E a nossa meta aqui é acordar desse sonho. E a gente só pode acordar quando a gente experienciar a verdade do nosso ser. De que a gente não é um corpo, de que a gente não é um indivíduo, e sim que a gente é um espírito, imagem e semelhança de Deus. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, eu não vou fazer nenhuma leitura, porque na verdade o meu intuito é fazer a leitura de um curso em milagres com vocês, de repente não corrido, mas de alguns pontos que eu sinta que preciso trabalhar com vocês aqui. E de repente até alguma lição, porque esse livro é composto de 365 exercícios que a gente faz. A gente é direcionado a fazer um exercício por dia, né? E também tem o livro texto, e também tem o manual dos professores, tem outros livros todos no mesmo livro, olha o tamanho do livro. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é algo que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada, que inúmeras vezes na minha caminhada eu me colocava num lugar de ser frágil, de precisar de alguém, de precisar de uma pessoa, de precisar de um apoio, de uma sustentação, de alguém que me desse segurança, né? A gente começa assim com os pais e aí depois a gente vai projetando em outros relacionamentos isso, né? Em amigos, né? Ai, amiga, não vivo sem você. Aí depois vai para namorado, vai para amigo, vai para filhos, enfim. A gente tá sempre colocando lá fora algo que sustente a nossa segurança, a nossa sensação de segurança, a nossa sensação de estar protegido, né? E eu fui vendo ao longo desse tempo que quando eu faço isso, porque eu continuo fazendo,
a gente está sempre praticando, mas eu continuo fazendo, que é colocar essa responsabilidade de me trazer paz, segurança e proteção lá fora, em alguma profissão, nos clientes, na minha mãe, que eu não tenho meu pai mais, que era também uma figura de segurança e proteção para mim. Então, né? Aí há 5 anos atrás eu me separei da minha alma gêmea, que eu acreditava que eu ainda acreditava nesse negócio de alma gêmea, né? A gente vai se desfazendo, a gente vai desaprendendo. Um curso em milagres, ele é um curso muito mais para desaprender, né? Primeiro, a gente precisa desaprender tudo que a gente aprendeu, desapegar de tudo que a gente acreditou que era, desacreditar de tudo que a gente foi ensinado de que era verdade, para que a gente se abra para a verdade mesmo. Porque com o sistema de pensamento que a gente é acostumado a viver, a gente é totalmente bloqueado para aprender qualquer coisa nova. A gente só se ilude que está aprendendo coisa nova. A gente fica aqui no mundo aprendendo novas habilidades, novas profissões, novas técnicas. Mas isso não é realmente aprender de verdade sobre quem a gente é, né? Então a gente precisa de um desfazer inicial. Então a gente vai se desfazendo. E aí nesse meu desfazer, eu fui percebendo que sempre que eu colocava a minha força, quer dizer, a minha crença de que a força estava em alguém ou fora, ou em alguém ou algo fora de mim, eu acabava me frustrando muito, me desapontando, sofrendo muito e chegando naquela sensação de se sentir sozinho, de se sentir fraco, de se sentir frágil, de não ter forças para seguir. E eu acredito que tem muitas pessoas assim como eu, porque na verdade a gente é uma só mente. A gente é uma só mente que está sonhando, que está fragmentado. Então, o que eu passo aqui, eu sei que vocês passam aí também, em algum nível. E às vezes pode estar muito escondido ainda, porque a gente carrega muita coisa no inconsciente. E esse trabalho com o Curso em Milagres vai tirando as camadinhas, sabe? Tirando toda a camada de lama que envolve a verdade sobre nós, que envolve muitas coisas, muitas crenças no inconsciente que a gente não tem consciência. Mas eu vou trazendo aqui para vocês a cada aula mais um pouquinho, para as nossas aulas não ficarem também grande demais. Para os nossos encontros, né? Não é nem aula, é nossos encontros. E então, eu colocava muito aquela ideia de proteção no meu pai, na minha mãe, proteção, segurança, né? Até que meu pai ficou doente, muito doente, e ficou fragilizado de um jeito que ele não podia mais me dar a proteção que ele sempre me deu. Eu precisava dar a proteção para ele. Trocou, né? A gente vê isso quando os nossos pais vão envelhecendo, assim. Então, primeira desconstrução foi isso, né? Começar a ver que meu pai estava doente, ficando cada vez mais dependente da gente. E aí eu joguei muito essa projeção de necessidade de proteção, dessa crença que eu preciso de proteção. Que na verdade o nosso ser verdadeiro, ele não precisa de proteção, porque ele é invulnerável. O ser filho de Deus, que Deus criou como a sua imagem e semelhança, é um ser ilimitado, puro amor, eterno. A gente vai ter esses barulhos aqui, não tem jeito.
invulnerável, inatacável, imutável. O ser que Deus criou não muda. Quem muda é o ego. O ego é cheio de altos e baixos e várias personalidades. E hoje acorda de um jeito, amanhã acorda de outro. Mas o nosso ser, nosso verdadeiro ser, ele é imutável, inatacável. Então, essa crença de que a gente precisa de proteção externa, ela é mentira. É uma grande mentira, porque o nosso ser não precisa ser protegido de algo. Mas eu tinha essa crença. Então ela foi, primeiro que o meu mundo caiu, né? Daí eu não tinha mais aquele pai, aquele apoio, assim. Mas a gente vai projetando, vai jogando. Joguei na minha mãe, aí joguei no meu marido, aí joguei na minha filha. A gente vai fazendo esses movimentos, assim, de projetar lá fora o que a gente acha que precisa. E, enfim, que o peso foi tão grande que eu acabei me separando, né? Me separei e aí perdi mais uma outra força que eu tinha colocado lá fora. E aí quando a gente coloca, a questão é, quando a gente coloca a nossa força em alguém ou em algo, uma hora a gente vai perder, porque aqui no mundo as coisas são finitas. Aqui no mundo as pessoas morrem. Quanta viúva a gente vê por aí que colocava toda a sua força, sua proteção, sua segurança no marido e daqui um pouco fica viúva e se vê naquela situação de... Tem muitas que não são assim, porque na mente elas não colocaram a sua força no marido. Elas sabem que a sua força vem de outro lugar, que vem dentro delas mesmas. Mas aquelas que a razão do seu viver, da sua existência, da sua força era no marido, vai sofrer muito. Muitas até nem se reerguem mais, né? E a mesma coisa colocar nos pais, colocar num amigo, num sócio. Colocar a sua força lá fora nunca vai dar certo. Então o que dá certo? A gente saber que a nossa força vem de Deus. É Deus que dá a força pra gente. É Deus. Mas a gente não vê e não percebe porque a gente não olha para essa força. A gente olha para fora. Então é a nossa percepção. Entende? Vou trazer um exemplo bem bobinho, mas que é para a mesma coisa, assim. Quando alguém tá ali contigo, tu não percebeu que tava cheio de formiga aqui do lado? Não, eu não percebi, porque eu tava com meu foco em outra coisa. Não, mas não é que as formigas não estavam ali, elas estavam ali, mas eu não estava percebendo porque o meu foco estava em outra coisa, tá? Não sei porque que eu dei a ideia da formiga, mas podia ser qualquer outro exemplo, né? Entende? Às vezes até alguma coisa no trânsito, não vi, meu Deus, eu não vi, não percebi, porque o teu foco estava em outro lugar, entende? Então, a força de Deus nunca vai sair, porque ela é a única coisa que existe, é a força de Deus. Tudo fora de Deus é criado pelo ego, que é a nossa percepção. Percepção é do ego, não é verdade. Percepção não é verdade, ela vai ser baseada em outras coisas, nas tuas crenças, nas tuas experiências, mas não quer dizer que seja verdade. Então essa coisa de também é a sua verdade, a minha verdade, não existe tal coisa. A verdade é uma só. E a gente vai aprendendo mais, vamos nos aprofundando num curso em milagres, mas hoje mesmo a ideia que eu queria trazer para vocês é essa. A cada vez que vocês se percebem colocando, projetando a sua força fora
em alguém, numa pessoa, num cargo, numa profissão, num relacionamento, num sócio, num bichinho, que cada vez está mais forte isso da gente ter os bichinhos como nossos companheiros. Não está lá fora, isso é uma ilusão. A gente está se iludindo. A nossa força, ela é de Deus. Então, a gente precisa olhar para essa força que está dentro de nós, que é essa força dentro de nós. É ela que vai nos dar a força necessária para a gente seguir nesse caminho, seguir nessa jornada aqui. E a gente vai ser muito, muito mais feliz, porque daí, independente do que pareça estar acontecendo à nossa volta, independente se você sofra um baque lá com o sócio, sei lá, morra ou queira vender a parte dele, ou queira comprar a tua, ou né, muitos casos acontecem de ter uma desavença na sociedade, não vai te desestruturar, te desabalar, porque a tua força está em outro lugar. Quando você perder pai e mãe, que isso acontece para todos nós aqui. Não é que você não vai sentir falta, não é que você não vai sofrer, não vai sentir saudade, não é isso. Mas a tua força vem de outro lugar, então você vai olhar para tudo isso com outros olhos, vai olhar para tudo isso com outro olhar, com a força que vem de Deus. É só de Deus que pode vir a nossa força. Tudo que for que a gente acreditar que seja uma força que venha de outro lugar, ele é ilusório, ele é que nem um castelo de areia. Quando vier uma onda, acaba e te deixa no chão. Então, eu sei que durante a nossa caminhada, as nossas experiências, a gente vai se dando conta disso. Mas quando a gente vê, a gente sai do caminho, a gente fica cego de novo, se deixa enredar pelas ideias do ego e a gente acaba caindo de novo nesse equívoco de buscar forças em outro lugar que não na gente mesmo. E não tem escapatória, a tendência é você cair de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até você cansar de buscar a força lá fora e olhar para dentro, perceber que a tua força tá aí dentro e ela nunca sai daí, ela nunca te abandona. É só você que virou o foco da lente para fora. Lembra da história da formiguinha? Tu colocou o foco todo para fora. Quando a gente coloca o foco para dentro, a gente vai ver que ela nunca saiu dali, que ela tá ali sempre imutável, inalterável, inabalável, disponível. E às vezes a gente se deixa cair, tá tudo bem. A gente precisa inclusive Jesus nos ensina que a gente aprende com os contrastes. Com os contrastes. A gente vê que não adianta olhar lá para fora. A gente vai lá, vive o sofrimento, cai, chora, sofre, dói. A gente fica lá se rolando na terra, se debatendo, esperneando. Até que a gente tá, agora chega, deu. Chega de chorar e de sofrer, eu quero ser feliz agora. E daí a gente volta a olhar para dentro. E é esse voltar para dentro que faz a gente lembrar quem a gente é. E que a gente é força, a gente é amor, a gente simplesmente é. Nunca sai dali, mesmo que tu tenha virado o foco para fora, tá sempre ali. Tá, gente?
eu vou terminar essa nossa aulinha de hoje com aquela parte da introdução de um curso em milagres que é fantástica e que eu acho um bom momento para a gente começar. Eu vou acabar falando nela de novo, mas é um textinho pequenininho e a gente vai falar nele de novo, mas eu acho que pra gente encerrar esse vídeo de hoje vai ser show, tá? Então, esse é um curso em milagres. Eu sei que preciso falar muito mais sobre isso, mas eu preciso dizer, antes de tudo aqui, que um curso em milagres foi ditado por uma voz identificada como Jesus. E inicialmente a gente pode até começar pensando assim, mais um, né? Só que um curso em milagres é totalmente diferente de tudo que a gente já viu. E a gente só vai saber que é Jesus que está falando aqui quando a gente começa a ler. Porque não é um ego que está escrevendo isso aqui. Não é uma Ana, não é um José, não foi a Ellen Schuckmann. Não foi ideias da Ellen Schuckmann. Depois eu vou falar um pouquinho também, numa próxima aula, sobre quem são as pessoas que foram os veículos para que esse livro pudesse existir aqui. Mas ele é uma mensagem, um curso, é um curso, é um caminho. Jesus aqui diz que não é o único, mas as pessoas que estão esperando por ele vão encontrá-lo, né? Não é todo mundo que vai achar aqui o seu caminho. Seu caminho como seu curso, né? Seu curso para se reencontrar consigo mesmo. Então, a Ellen e o Bill foram as pessoas responsáveis por esse livro físico vir a existir, mas foi ditado por uma voz que se identificou como Jesus. Tá bom? Muita gente esperando Jesus voltar, ele voltou. Na verdade, ele nunca saiu daqui, né? Porque Cristo está aqui dentro de nós. Nós somos Cristo. Então vamos ver o que Jesus começou falando para Ellen escrever. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Deus não tem opostos. Essa é a verdade sobre nós, a unicidade, não a dualidade. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma: nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Deixo vocês com essa reflexão e a gente volta a se encontrar. Olhem para onde está a força de vocês, para que vocês não caiam mais.
a gente vai cair, mas que a gente caia cada vez menos na ilusão de procurar lá fora a força que tá aqui e que é muito maior que tudo. Abrange o todo. A força lá fora é pequenininha e finita. Fiquem com Deus. A gente vai se encontrar muito aqui. Karina, querida, vou deixar gravada essa live, tá? Bem importante pra gente começar. Uma boa semana pra vocês. E eu vou me conectar muito com o Espírito Santo pra amanhã estar aqui de volta. Tá bom? Beijo. Boa segunda-feira pra vocês.